1 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículos de número 9 a 11, a Bíblia diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os fofoqueiros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Tema da mensagem: quem não herdará o reino de Deus? Estamos falando desde sábado sobre este assunto e nós queremos meditar com os irmãos. Os irmãos ouviram as crianças dizendo que nós não poderemos abrir as portas para as coisas ruins. E no período em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, era exatamente o contexto social e histórico, basicamente, que nós estamos vivendo. Pois a Grécia, berço da sabedoria do mundo antigo, com seus filósofos e imperadores, em sua maioria, eram homens devassos, que não temiam a Deus. Porque sempre quando o ser humano se afasta de Deus, tudo quanto é de ruim começa a aproximar-se dele. E quando a Bíblia diz, como diz em Romanos capítulo de número 1, versículo 26, versículo 28, dizendo que o Senhor os abandonou às suas paixões infames, aí você já imagina como é que o ser humano vai ficar. Quando nós olhamos para o capítulo de número 6, o apóstolo estava querendo fechar a porta, porque naqueles dias dentro da igreja já tinha muitas dificuldades. Já pregamos aos irmãos sobre o capítulo 5, quando a igreja estava feliz porque tinha um jovem que namorava com a mulher do pai dele. Necessariamente não deveria ser a mãe, mas era madrasta. E Paulo escreve a sua carta e diz: isso não pode, isso precisa ser repreendido, precisa ser disciplinado, precisa ser lançado à exclusão até, para que ele reconheça e se volte. Disciplina não é coisa nossa, da igreja atual, é coisa bíblica. E quando a igreja não disciplina, há um Deus disciplinador. Vocês lembram de Miriam, de Arão, quando se levantaram contra o ministério de então? Números capítulo de número 12. Já falamos sobre isso em outro momento. O que queremos pontuar nesta noite é que o apóstolo, só neste capítulo, ele por 6 vezes diz, versículo de número 2, não sabeis. Versículo de número 3, não sabeis. Versículo de número 9, não sabeis. Versículo de número 15, não sabeis. Versículo de número 16, ou não sabeis. Versículo de número 19, ou não sabeis. Por 6 vezes. E é interessante que é no capítulo 6. Se a gente volta para Gênesis capítulo 1, versículos 27 a 31, nós veremos que o 6º dia
Foi o dia da criação do ser humano. O apóstolo agora, por 6 vezes, isso não está por uma casa na Bíblia, e na divisão, no capítulo de número 6, é como se Paulo estivesse dizendo para que apliquemos nesta noite. 6 é número de homem, e eu sou homem, mas eu tenho me esforçado para fazer o que Deus me mandou fazer. O que Paulo estava dizendo é: eu tenho convicções que eu tenho ensinado a verdade à igreja de Corinto. Ou vocês não têm consciência disso, ou vocês não sabem, mesmo sendo homem. Mas eu tenho feito o que é possível para ensinar a igreja. Mas a igreja estava abrindo as portas. E o capítulo 5, versículo de número 9, 5 e 9 diz: já por carta tenho escrito. Se você ouvir alguém dizendo que antes dessa carta Paulo enviou uma outra, não se impressione, porque esse versículo dá a margem para entendermos que antes dessa já tinha enviado. Portanto, essa possivelmente seja a segunda, e aqui é a segunda, a terceira. Mas não saia procurando essa carta, porque se não está aqui, então vamos ficar só com o que está aqui. Eu só estou pontuando isso para que você não ache que é coisa de outro mundo, uma nova revelação. Já existe esse pensamento há muito tempo. E Paulo escreve essa carta para tirar muitas dúvidas, inclusive é no capítulo de número 7 sobre casamento, que nós trataremos na escola bíblica dominical no próximo domingo. Já falamos muito acerca do culto da família. Mas ele começa agora dizendo: será que vocês não sabem disso? Versículo de número 9: os injustos, todos os pecadores não arrependidos, não hão de herdar o reino de Deus. Ele se volta à igreja e ele diz no versículo de número 10: não errem. Dentro do ser humano há uma fagulha da divindade, seja ele crente ou não, ateu ou não. Pois o ateu, o historiador, qualquer que seja a pessoa, ele escreve uma história, ele estuda algo, ele escreve um livro, mas sempre que ele vai pontuar alguma coisa, ele precisa dizer se é antes ou é depois de Cristo. Porque Jesus veio e dividiu a história. Eu e você também, depois que começamos a servir a Cristo, a nossa história está dividida antes e depois de Cristo. E se essa mudança não aconteceu na sua vida, é noite de arrependimento e de salvação, porque os pecadores não arrependidos não herdarão o reino de Deus. Ele cita 10 classes de tipos de pecados, e eles estão relacionados à sexualidade. A sociedade então era uma sociedade pervertida. Não é diferente dos dias em que nós vivemos. Quando nós olhamos para isso, vamos lá. O primeiro ponto: categorias de pecados citados. Primeiro, não erreis nem os devassos. Quem são esses? São os impuros, são os que cometem todo tipo de pecados sexuais. E lembremos-nos que a leitura bíblica do dia de hoje, do devocional da escola bíblica, é Hebreus 13:4. Venerado seja entre todos o matrimônio, porque aos injustos e aos impuros e aos adúlteros Deus os julgará. No juízo final será chamado os pecados pelo nome. Deus não vai te chamar de galã, Deus não vai te chamar de musa, Deus não vai te chamar de símbolo sexual, seja do Brasil ou do inferno. Deus vai chamar pelo pecado que é cometido. E lá estarão os devassos. Segundo, idólatras está na primeira lista. Nós lemos sábado Apocalipse 21, versículo 7 e 8.
Lemos domingo, ontem à noite, Apocalipse 22, versículos 12 a 15, com ênfase no 15. E todos sabem que idólatras aqui está envolvido. Todos que adoram outro que não é Deus. Inclusive nós, quando nós tiramos Deus do centro. Porque Paulo diz em Efésios 5 e 5, 3 e 5, que quem ama mais o dinheiro do que a Deus também constitui-se idólatra. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 7, 10, 14, fujam da idolatria. 1 de João 5, 21, João diz: filhinhos, fujam dos ídolos. Até crente que diz: o meu ídolo é fulano. Eu sou crente, mas eu gosto deste cantor da MPB. Eu gosto deste cantor de rock. Eu gosto daquele cantor disso ou daquilo. Você ainda precisa entregar a vida a Cristo e ter os seus ouvidos e olhos santificados e ter a mente de Cristo. É isso que Ele quer para cada um de nós. Os idólatras estarão lá naquele dia. A palavra diz do terceiro pecado: adúlteros. Quem são eles? Infiéis ao cônjuge, seja a mulher infiel ao marido, seja o homem infiel à esposa. E observe que Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí ele disse: agora deixa eu dizer uma coisa: se olhar com o olhar impuro e alimentar o sentimento, o olhar e o desejo, no coração já tem adultério. Aí hoje tem um bocado de irmão me procurando, dizendo assim: pastor, se olhar com o olhar impuro já adulterou, pois eu quero separar do meu marido, porque ele já deve ter desejado alguma mulher. Olha onde a mente das pessoas está indo. É por aí. Mas aqui fala de casais que vivem uma vida de infidelidade. Eles estarão lá naquele dia. Os efeminados. Quem são eles? São os homossexuais passivos. Porque Paulo sabia que dos 15 imperadores que houveram, 14 deles eram homossexuais assumidos. De ter um homem como sua mulher ou vice-versa. A grande Éfeso, Corinto, eram tomadas por esses pecados sexuais por causa da pseudo-sabedoria que eles tinham. Quando o ser humano abre o coração apenas para uma sabedoria humana e não deixa Deus habitar no coração dele ou dela, aparecem todas estas anomalias. E o Senhor não quer que assim vivamos. Lá estarão os efeminados, homossexuais passivos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Mas também lá estarão os sodomitas. Quem são eles? É o homossexual ativo. Paulo faz a separação. Efeminado aqui quer dizer sensível ao toque. O sodomita, a interpretação é macho na cama. E Paulo, naquele tempo, já escrevia estas coisas. Quando eu digo para a igreja, se a igreja tivesse acompanhado a visão que Paulo tinha naqueles tempos, já teríamos abraçado o mundo. Porque Paulo tinha uma visão, e ele sempre ora. Pode ler as cartas de Paulo aos Colossenses, aos Efésios. Ele diz assim: eu oro para que a igreja seja cheia de toda sabedoria e inteligência e conhecimento espiritual. Porque às vezes nós nos impressionamos com sabedorias humanas que tornam-se carnais e apenas diabólicas. Mas Deus está à procura de homens e mulheres que abram o coração para Ele, para que Ele possa depositar as riquezas eternas dentro de nós para propagarmos a sua palavra. O texto sagrado continua e diz: os ladrões. Essa palavra ladrões aqui é de onde vem a palavra cleptomania.
Ou seja, as pessoas que têm mania de furtar. Aqui está falando daquela pessoa que entra nas casas e leva algo sem que as pessoas percebam. E eu quero abrir os olhos dos pais e mães, porque nós fomos criados assim. Você foi criado em um sistema de quê? Quando você pegava, nem que fosse um carrinho no meio da rua, chegava em casa, pegava uma pisa daquelas e voltava, deixava no mesmo lugar. Porque a Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança. Se não for cortado, vira bandido. E quem entende disso é Deus. Porque foi Ele quem fez o homem. Aí quando ele cresce e aprende, não aprende, só faz aprimorar o que aprendeu quando pequeno. A Bíblia diz: ensina a criança do caminho em que deve. Não é o que ela quer ou acha que vai andar, é o que deve, mesmo que não goste. Então pai e mãe ensinavam dessa forma anteriormente. Hoje em dia dizem que não pode mais nem bater. Mas era assim. É por isso que a nossa geração sobressaiu. E nós temos hoje uma geração doentia. Então aqui está falando de alguém que furta, levam bem sem que as pessoas percebam. 7. Avarentos são os que amam mais o dinheiro do que a Deus. E eu preguei aqui quarta-feira sobre uma palavra dita por Moisés aos filhos de Sacar. Deuteronômio 33, versículo de número 17 a 19. Que diz que as riquezas procurariam os filhos de Sacar. Não esqueça, Deus quer abençoar o seu povo financeiramente, mas vê se não coloca o dinheiro na frente de Deus. Porque muita gente já teve a oportunidade de ter a bênção da riqueza na vida, mas não comparecia um culto na igreja, perdia todos, mesmo que morasse do lado da igreja. Nós vivemos um tempo tão terrível que quando o irmão muda para próximo da igreja, os outros caem em cima. Agora não tem a obrigação de estar na igreja todo dia. Deus me livre de morar perto da igreja. Olha a mente do povo. Já o salmista dizia no Salmo 27,4: uma coisa pedi ao Senhor e eu vou lutar para conseguir. Eu quero estar no templo do meu Deus todos os dias, aprendendo da sua palavra e contemplando a sua formosura. Mas hoje, infelizmente, nós vivemos esse pensamento tão deturpado. A Bíblia Sagrada também diz dos bêbados. 8. São aqueles que são dominados pelo álcool. Quantas pessoas acham vantagem em beberem, em postarem nas redes sociais e ainda dizem: eu bebo socialmente. Nenhum alcoólatra começou bebendo um barril de cachaça. Começaram foi assim também, socialmente. E um espírito maligno os alcançou. E hoje, nos dias que eles não bebem, eles também não dormem. Os bêbados estarão naquele dia lá para serem julgados. Eles não herdarão o reino de Deus se não se arrependerem. Mas a Bíblia Sagrada aqui fala dos maldizentes, que a tradução correta é fofoqueiro. Alguém diz que a fofoca é igual uma cédula falsa. Muitos não têm coragem de criá-la, mas depois de cair na mão quer passar à frente porque não quer perder R$200. Assim é a fofoca. A pessoa não tem coragem de ser o primeiro a inventar, mas depois de alguém inventar, diz: não está sabendo não. Tu ouviu falar? Eu nem te conto. Tenha cuidado. A Bíblia Sagrada está dizendo-nos que eles... Silvio, mas eu estou com 50 anos na igreja, nunca vi ninguém disciplinado por ser fofoqueiro. Escute uma coisa: não olhe para a igreja, olhe para a Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios 6, 16 a 19: tem 6 coisas que aborrece o Senhor, mas a 7ª ele tem nojo: língua que profere mentira e que semeia contenda entre irmãos.
Se você se preocupa se falarem mal de você, não tem nenhuma preocupação. O entendimento é que quem falar mal da gente está falando mal dele mesmo. Porque eu não vou me defender. Vou fazer de tudo para não falar mal de ninguém. E se falarem mal de mim, em pouco tempo as pessoas compreenderão que quem não presta é quem fala. Eu estou continuando a minha vida e estou caminhando para o céu, porque eu desejo chegar lá. Eu olho para a palavra do Senhor e ela está me dizendo que não entrarão também os roubadores. Observe que Paulo faz uma diferença entre ladrão e roubador. Por quê? O ladrão é aquele que furta, leva sem que você veja. Mas o roubador aqui é aquele que assalta a mão armada, que toma ostensivamente. Então Paulo disse que ele estará lá também. É claro, a lista é extensa e não está toda ela aqui. Paulo só colocou 10. Vamos para o segundo ponto da mensagem. Somente sendo lavados poderemos herdar o reino de Deus. Somente sendo lavados poderemos herdar o reino de Deus. Versículo de número 11. E é o que alguns têm sido. Paulo está falando para a igreja. Paulo cita uma lista de 10 tipos de pecado. E as pessoas lá fora dizem que nós somos fundamentalistas. As pessoas lá fora dizem que nós incitamos o ódio. As pessoas lá fora dizem que nós perseguimos as classes. Mas Paulo está falando aqui à igreja. O compromisso de Paulo aqui não é com o mundo. O compromisso de Paulo aqui era em fechar as portas para que o pecado não entrasse nela. Ele fala à igreja e ele diz assim: olha, e vocês, muitos, já foram isso. Você que não é crente, que está aqui nesta noite, aqui tem gente que já foi essas coisas que estão aqui, uma, duas ou várias delas. Nós confirmamos isso, confessamos isso, porque o Evangelho é para isso. Ele veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Para a família, para a sociedade, para o mundo estava perdido. Mas o Senhor é aquele especialista em transformar lixo em luxo. Portanto, Paulo está dizendo que muitos dos irmãos daquela época haviam sido estas coisas. Mas Paulo está advertindo de que haveis sido o que, igreja? Lavados. É por isso que eu estou dizendo, somente lavados é que nós poderemos participar do reino de Deus. Amigo que veio aqui ouvir a palavra de Deus, é que eu estou me preparando, hoje eu não quero, depois, quem sabe amanhã. Escute, você não tem como se preparar. Esse povo aqui não se preparou para ser crente. Eles vieram como estavam e eles foram lavados pela palavra. Esse povo não veio aqui porque é melhor do que você. Eles vieram porque eles têm consciência que a palavra está gravada neste púlpito e que a palavra nos lava todas as vezes que a ouvimos, a lemos e que ela é proferida a nós. Mas haveis sido santificados. É o quarto ponto da mensagem. Ou terceiro, os aspectos da santificação. A Bíblia diz que haveis sido santificados. Olha lá os 3 aspectos da santificação. Letra A: posicional. A santificação não é porque eu sou melhor do que você, e nem você é melhor do que eu. A santificação é porque nós nos colocamos em Cristo. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se é condição, alguém, pode ser o homem, a mulher, o adulto, o ancião, a criança, quem quer que seja, alguém está, a ideia é hoje, amanhã, depois, sempre, não somente em dia de festividade, mas sempre
ele não consegue mais andar segundo a carne. Todas as vezes que a carne dele quer pecar, ele diz: socorre-me, Senhor. Toda vez que a carne dele quer falhar, ele diz: me ajuda, Senhor. E ainda que a carne tropece, ele diz: eu me arrependo. Ore por mim, igreja. Eu quero voltar ao compromisso da igreja. E nós só voltamos porque o Espírito Santo trabalha em nós. O Espírito Santo não sai na hora que nós falhamos, porque se ele saísse, nós não voltaríamos. Por isso o salmista diz: dá-me um coração quebrantado, um espírito reto, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Paulo sabia a importância que é ter o Espírito de Deus na vida. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, está dizendo aqui o seguinte: nós havíamos sido santificados. Segundo aspecto da santificação, progressiva. É posicional, estamos em Cristo. Mas por estarmos em Cristo, nós não deixamos de ser humano. Então a gente fala por pensamento, palavras ou obras. Mas como essa santificação é progressiva, nós vamos melhorando. O Senhor vai nos melhorando. E é por esse motivo que a gente não pode perder culto, tem que ser assíduo na escola bíblica dominical, participar do ciclo de oração. Que é isso? É porque eu preciso, você precisa, e se a gente se ausentar, a gente não consegue. A gente tem que prosseguir nesta vida de servir a Cristo dessa forma e progressivamente nos santificando. Terceiro aspecto, letra ABC, C, definitiva. Quando nós formos arrebatados, que passarmos estas nuvens, nós definitivamente seremos santos eternamente e estaremos na presença do Senhor. É por isso que nós desejamos aquela cidade. Processo de santificação: leia a Bíblia, jejue, ore, busque a face de Deus. Porque aí você tem que entender o seguinte: que tem a pessoa que peca porque é carnal, e tem a pessoa que peca porque é incentivado por outra a pecar. As irmãs sabem que o homem é atraído pelo que vê. As irmãs são atraídas pelo que ouvem. Antes de vestir uma roupa, tenha cuidado para ver se o decote não está exagerado, para ver se as marcas não estão bem claras. Porque na igreja tem gente carnal que pode estar vestido da cabeça à planta do pé, só vai ver a pessoa nua. Isso é carnalidade. Agora tem irmãs que andam mostrando a geografia do corpo inteiro. Aí você está incentivando alguém a pecar. E a Bíblia chama essas pessoas de defraudadores. Desperta um sentimento a alguém que não pode realizá-lo legitimamente. Da mesma forma, devemos ter cuidado aos masturbadores, sejam casados ou sejam solteiros. Porque às vezes alguém vai para a frente de um filme pornográfico e fica se masturbando. A esposa está deitada, está dormindo, ele não atende ela e as suas necessidades, mas fica na tela de um notebook, de um celular, e achando que é normal. Jovens, olha aqui para minha cara. Homens e mulheres, se masturbação fosse boa, seria boa turbação e não masturbação. Cala a boca, rapaz. Quando nós olhamos para isso, a gente precisa entender. Não sai por causa dele, fica aí. Não sai, cala a boca. Ai, que ela sai. Ai, ai. Tu que ai. Pensa que eu tenho alguma coisa contra pessoas. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho contra o diabo, contra o pecado. Ai! Há um Espírito que é santo, e ele exige a igreja santidade. Santidade ao Senhor. Que eu estou há 6 anos aqui. Eu disse 5 anos, a igreja entrará no trilho. Nós chegaremos tempo onde não teremos tempo para terminar culto.
só entra no reino se for justificado. O que é justificação? É zerar a conta. É receber uma carta de quitação. Nós éramos devedores, mas a nossa cédula ele pregou na cruz do Calvário. Domingo nós vamos nos reunir aqui para celebrar, porque a morte dele nos deu o privilégio de estar aqui. Todo mundo bonito, cheiroso, arrumado. Antes era um cachorro, andava nos balados, nos becos, fedendo a cachaça, irmão Hamilton, fedendo a pecado, fedendo ao pecado, ao mundo. Mas Deus salvou todos nós. Está todo mundo bonito, todo mundo transformado, mas Ele está querendo nos melhorar. Ele quer nos encher mais. Todas as vezes que nós subimos esse lugar, a gente se sente indigno. A gente diz: Senhor, por que tem que ser eu? Por que tem que ser eu? Mas aqui Deus chamou os senhores. O Senhor chamou cada um de nós. E é por isso que Ele fala conosco dessa forma, porque Ele quer que nós melhoremos. Se Deus não tivesse livrado os irmãos, alguns seriam homicidas, outros já seriam defuntos. Mas Deus, meu Deus do céu, gravou a cédula que era contra nós. Olha para Romanos 3:24. Eu tenho 5 minutos, dá para ler. 3:24. Sendo justificados gratuitamente, oh meu Deus, Ele pagou a nossa conta e não cobrou nada. Pela sua graça, é por causa dele, não é por nossa, é por causa dele, por sua graça, pela redenção que há em que igreja? Oh, redenção maravilhosa. Redenção maravilhosa. Sobre essa redenção aqui eu tenho 3 pontos para citá-los. Primeiro ponto: pagamento de resgate pelo sangue de Cristo. 1 Coríntios 6:20. Letra B: remoção da maldição da lei. Todo mundo sabe que em Êxodo 32:28, quando a lei de Moisés foi entregue, morreu 3.000 homens. Em Atos dos Apóstolos 2:41, quando o Espírito desceu, Deus salvou 3.000. Deus nos livrou da maldição da lei. Nós estamos debaixo da graça. A graça não dá direito de pecar. Letra C: libertação da escravidão do pecado. 1 de Pedro 18. Não foi com prata e ouro, é só com precioso sangue da cruz do Calvário. Quem quer ser crente nessa noite? Quem quer ser crente nessa noite? Quem quer ser crente nessa noite? Você quer estar no grande juízo final? Ou você quer ser crente hoje? Há uma porta aberta, porta de salvação. Há uma porta aberta, porta de salvação. Há uma porta aberta, porta de milagre. Há uma porta aberta, porta de transformação. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a vida deste elemento, Senhor, e ajuda-o. O Senhor o conhece, sabe quem é a família dele. Ele resolveu dar uma volta, mas não encontrou nada, porque andar fora da presença de Deus é escolher, tem que gastar dinheiro. Abençoa a vida dele, dá graça, restaura, ajuda em tudo para louvar o teu nome. Tem alguém que quer ser crente nessa noite? Tem alguém que quer mudar? Pastor José Deus, obrigado, muito obrigado.